Bom, para terminar essa parte de configuração do Android, do ambiente de desenvolvimento Android, basta a gente fazer o último teste, que é criar um projeto com base no Android, no SDK dele. Então, para isso, eu já estou aqui dentro do Eclipse, do ADT, entrando como administrador. Eu vou selecionar a opção aqui File, New Project. Em algumas pode ser que já apareça aqui New Android Project, mas basicamente é New Project. E eu tenho essa opção aqui Android, que eu vou expandir ela aqui e eu vou escolher a opção Android Application Project. Vou clicar em próximo e vou começar a fornecer os dados da minha aplicação. Quer dizer, o nome da minha aplicação, por exemplo, de teste inicial. Ele mesmo já preencheu aqui para mim o nome do projeto, é o mesmo, vou mantê-lo. O nome do pacote, então vou trocar aqui o nome do pacote, vou colocar PDM, Programação de Dispositivos Móveis, teste inicial. Aí eu tenho outras informações aqui que são relacionadas ao SDK que eu vou utilizar para esse meu projeto. O menor SDK requerido, no caso aqui eu estou deixando o Android a versão 2.2, mas o que eu quero rodar mesmo, que eu estou desenvolvendo um efeito de testes mesmo, é para o alvo, o SDK alvo vai ser o 2.3, quer dizer, o API 10, 233, que é uma versão que eu tenho instalado aqui no computador. Então eu vou utilizar essa API 10 e eu vou mandar compilar. E aqui ele traz para mim apenas as versões que eu tenho instalado no meu computador. Eu vou mandar compilar aqui com a minha API 10, o Google APIs API 10. Ele mostra aqui uma informação até de um erro, porque essa opção aqui não tem, essa API 10 ela não tem a opção de escolha de tema. Então eu vou mudar aqui e vou colocar sem tema. Essas são as configurações para os projetos que a gente vai trabalhar. Então vou clicar aqui em próximo. Ele está me perguntando algumas informações, se eu quero criar atividade, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas a principal aqui para quem tiver interesse é o padrão, o Eclipse salva os projetos nessa localização que ele pergunta quando a gente abre ele. No meu caso aqui eu salvo os projetos dentro da pasta usuários, meu nome, Workspace. Se quiser trocar a pasta onde você vai salvar seu projeto, desmarca essa opção e seleciona uma pasta aqui. Eu vou manter ela. Vou clicar em próximo. Aqui ele pergunta se eu quero alterar o ícone que vai aparecer no celular mesmo, no meu emulador, no caso aqui. Se for o caso, eu posso alterar essa imagem para já colocar o ícone do meu aplicativo. E aqui ele pergunta se eu quero criar uma atividade, a atividade principal do meu aplicativo. Eu já vou criá-la para a gente fazer esse primeiro teste. Temos essas outras opções aqui, por enquanto a gente vai trabalhar com uma atividade em branco, quer dizer, nós vamos construir a tela a partir do zero. E aqui algumas informações sobre a atividade, o nome dela, o nome do layout que essa atividade vai utilizar a princípio e o tipo de navegação que a gente também vai manter o nome por enquanto, depois a gente pode selecionar essas outras opções aqui em projetos mais avançados. Então, por exemplo, vou chamar minha atividade aqui de Principal Activity. Já muda aqui por padrão o nome do layout. Se eu quiser padronizar também os nomes de layout, eu posso trocar aqui. Não é o nosso caso. Então vamos só clicar em Finish. Ele vai terminar aqui a construção do projeto. Dentro do Eclipse, todos os projetos ficam nessa opção aqui, Project Explorer. Caso ela não esteja aparecendo, basta aqui em Windows, Show View, Project Explorer, para mostrar essa opção aqui. Ele já trouxe aqui para mim, ele trouxe já nessa tela aqui, porque por padrão, no meu caso aqui do Eclipse, eu já tinha aberto. Mas nós vou até fechar ela aqui e a gente vai chegar até ela. Então não tem nada aberto, só entender a estrutura. O pacote SRC
É o pacote que vai conter todos os códigos-fontes do meu aplicativo. Então, todos os pacotes e classes de código-fonte devem ficar aqui dentro do SRC. Nossa classe principal, Activity.java, está aqui, né? Uma classe Java comum que herda de Activity. Na aula posterior, nós vamos falar a respeito disso aqui, desses métodos gerados, do layout e tudo mais. Essa pasta gen contém os arquivos que são automaticamente gerados pelo Eclipse. No caso, ela vai conter posteriormente aqui o arquivo como se fosse o executável, né, da máquina Delvic, e também o pacote para instalação do aplicativo, o APK. Esses três aqui indicam para mim bibliotecas que eu estou utilizando, né, no caso aqui estou utilizando algumas bibliotecas da Google API, versão 2.3.3. Aqui eu trouxe também até a biblioteca de mapas, que nós vamos usar mais na frente. Aqui algumas outras bibliotecas para utilização, então a gente não tem que se preocupar muito com isso aqui não, já é padrão. As bibliotecas, os pacotes aqui, assets, libs, nós vamos trabalhar posteriormente. O pacote res, essa pasta na verdade res, ela é importante pelo seguinte, aqui eu tenho algumas pastas para colocar as imagens em resoluções diferentes. Então o Android, para cada imagem que eu vou disponibilizar no meu aplicativo, eu preciso ter ela, nesse caso aqui, com 5 resoluções, né? Em até 5 resoluções, quer dizer. Resolução alta, baixa, média, e eu salvo o meu recurso aqui, né? No caso, eu trouxe essa é uma imagem que é aquele símbolozinho do Android, o robozinho. Ele trouxe aqui para poder mostrar dentro do aplicativo, dentro do emulador, quando o aplicativo for instalado. Essa subpasta layout ela é importante porque é dentro dela que nós vamos salvar todos os layouts do nosso projeto. Deixa eu abrir esse projeto aqui, Activity principal. Esse é o layout do meu, dessa minha tela, né? Dessa minha primeira tela. Vou aproximar aqui. É um layout simples, tem só um Olá Mundo aqui comum. E ele tem duas visualizações. A visualização gráfica, que eu tenho aqui as opções de arrastar componentes e a opção de texto, XML, que eu posso alterar manualmente aqui. Depois nós vamos fazer alguns testes aqui de utilização dessa parte. Uma outra parte interessante aqui é essa parte velos, que tem um arquivo strings.xml, que também nós vamos trabalhar posteriormente aí. Por fim, um passo importante aqui é o manifesto do Android. Nele que a gente vai especificar todos os layouts que a nossa aplicação possui, todas as permissões que a gente vai dar para a nossa, aqui são as activities que a nossa aplicação vai disponibilizar e as permissões que eu vou especificar para os usuários. Bom, último teste aqui para verificar se está funcionando. É sempre bom fazer um conserto aqui que o Eclipse sugere para a gente fazer, botão direito no projeto, Android Tools, Fix Project Properties. Se aqui ele fica com alguma propriedade corrompida, alguma coisa assim, ele já corrige isso para a gente. E para rodar o aplicativo, botão direito, Run as Android Application. Falando que tem um erro aqui. Eu vou, antes de mandar rodar ele, vou mandar construir o projeto, né? Ele já corrigiu o erro que tinha aqui, é só para ele construir tudo que deveria ter sido construído quando da inicialização. E agora, Run as Android Application. Quando eu mando ele rodar como uma aplicação Android, ele vai carregar para mim a máquina, o emulador que eu tenho configurado para essa versão. No caso, a minha versão 2.3, ele carregou para mim um emulador que eu já tinha cadastrado, já tinha criado aqui anteriormente, chamado emulador 2.3. Então aqui ele já trouxe o emulador aberto, eu vou abrir desbloquear o Android, ele trouxe aqui para mim o aplicativo que a gente acabou de criar funcionando, né, aqui dentro do Android.